Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Aqui é Fael Marques. Não sei qual horário você estará vendo esse vídeo, então desde já deixo aqui meu cumprimento e saudação a todos. Gente, acabei de chegar do evento. Olha, é 2h45 da manhã ou da madrugada, enfim. E eu resolvi fazer esse vídeo aqui, por quê? Porque algumas pessoas, tanto no Insta, né, no Direct, quanto no Messenger, no Face e no status do Whats, quando eu publiquei sobre o reteté, esse movimento aí criado, que muitos não sabem nem o conceito da palavra, pensa, Rafael, mas o que foi? Tu tá revoltado? Ou alguém falou alguma coisa? Não, gente, não é isso. É que, primeiro, esses movimentos aí criados por homens, né, dentro da prática da emoção, né, e tudo mais, é uma coisa que é antibíblica, não existe isso, né? Gente, primeiro ponto, primeiro, eu não abomino, ignoro, desprezo esses movimentos aí que os pentecostais fazem. Pelo contrário, eu sou da Assembleia de Deus, eu gosto demais desse movimento e tudo mais. Entretanto, a minha questão é sobre reteté, manto, refly, remanto, olha, você quer até remar, enfim. Então, são coisas que não têm embasamento bíblico. Eu vou ser bem categórico aqui e bem explícito em minhas palavras, tá bom? Porque para que a mensagem que eu ou qualquer pessoa queira que as outras pessoas, no caso os ouvintes, entendam, é necessário que a pessoa se expresse bem, tá bom? Fale palavras simples, não complexas, porque o objetivo aqui não é trazer palavras complexas, técnicas e tudo mais. É ser bem simples. O que acontece? Para quem não está por dentro, teve movimentos criados pelo homem com o intuito de querer gerar unção. Gente, deixa eu falar uma coisa. Primeiro ponto. O que gera o barulho é unção, não é o contrário. Não é a unção é que gera barulho, não o barulho que gera unção. É igual você pegar uma lata vazia e arremessá-la para bem longe. Uma lata vazia só fará barulho. Esse é o intuito. Quando eu falo que não tem embasamento bíblico, essa questão de reteté, manto, reflá e assim por diante, que eu não sei nenhum conceito dessas palavras. Por quê? Se você for traçar no Google, por exemplo, vai estar lá, é um movimento que muitos cristãos aí adaptaram e tudo mais. Não, gente, eu não preciso não preciso traçar o conceito dessa palavra, porque na verdade nem existe. Assim, lógico que pode até ter uma existência lá no fundo e tudo mais. Entretanto, não peguem coisa, não criem coisa para relacionar isso diretamente ao movimento pentecostal. Pelo amor de Deus. É como diz já a Bíblia, eu falo isso sempre. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Primeiro, essa questão de reteté, assim como as demais palavras, ela não é bíblica porque ela não se encontra nem nos profetas e nem nos apóstolos. Ela não é bíblica porque ela não é teológica. Ela não é bíblica porque ela não é eclesiástica. Então, esses movimentos criados nessas denominações, principalmente pequenas e tudo mais, é mais para ludibriar os leigos. Aí muitos vão falar assim, não, então quer dizer que a pessoa que quando estuda, ignora ou despreza tais movimentos. Não, gente, pelo amor de Deus, pelo contrário, eu acho lindo um movimento que está dentro da vontade de Deus, sob inspiração do Espírito Santo e tudo mais. Lógico que eu sou a favor disso. Eu admiro, eu aprecio, eu sinto a presença e tudo mais. O que eu acho antibíblico é o seguinte: a pessoa mediante a essa emoção, né, dentro desse movimento, é cair e quando retornar, falou assim: rapaz, não senti nada. Eu vi tudo escuro. Eu fui tomado ali por uma força, só que eu desconheço, porque eu não senti nada. Primeiro, de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver Deus derrubar ninguém sem um propósito. Não existe.
Não existe. O primeiro homem que Deus derrubou foi quem? Adão. Para qual propósito e objetivo? Tirar uma costela e fazer quem? Eva. Eva amada, vai para Adão. Deus queria a Eva para Adão, porque viu que o homem sozinho não era bom. Então ele faz o homem adormecer, que era Adão, tira da sua costela e molda ali Eva. Toma Adão, pronto. O outro homem que cai assim e é arrebatado é Paulo ao terceiro céu, assim como João. Então, todos estes que caíram, né, que foram arrebatados, até utiliza essa linguagem, arrebatado em espírito, eles tiveram visões e foram impactados. Você cair e quando retornar não se lembrar, na verdade teve homens na Bíblia que quando caíram, caíram endemoniados. Deus não faz cair ninguém, gente, sem propósito. Entenda isso, pelo amor de Deus. Não entra nessa moda de reteté, manto, refly. E abrindo aqui um parênteses, eu não sou de dar indiretas, eu não gosto disso. Mas eu particularmente falo com propriedade porque eu conheci vários camaradas, inclusive próximos a mim, que gostavam muito desse negócio de manto, refly, reteté, que hoje nem na igreja está. Estão afastados, estão longes, querem nem saber de igreja, outro está mais desmantelado que o outro. Detalhe, não estou querendo aqui falar mal de ninguém e nem tampouco dizer que sou melhor que ninguém, não sou melhor que ninguém. E isso não é nem modéstia, nem humildade, é fato. O que eu não consigo engolir é que tem pessoas que não compreendem e por não compreender esse mistério acaba absorvendo e reproduzindo. Pelo amor de Deus. Então, é como eu falei, reteté não tem embasamento bíblico, gente. Não tem nada de espiritual. Na verdade, é emocionalismo puro. Emocionalismo puro. Quando você cai ou é arrebatado e não há mudança ou transformação, é questionável. Não existe isso. É igual o batismo nas águas, é igual, por exemplo, a regeneração. Se há uma regeneração e não há mudança, não houve regeneração. E isso é fato. É fato. Arrebatamento de espírito não é uma doutrina. Nós temos que entender isso. Arrebatamento de espírito, como aconteceu até com o apóstolo Paulo, não é uma doutrina, gente. É uma experiência e uma manifestação espiritual. Entendam isso. Arrebatamento de espírito é uma experiência e manifestação espiritual. Não tenta pegar alguns textos isolados, por exemplo, e criar um movimento deturpado, porque isso é ridículo. Eu particularmente eu amo quando alguém está em mistério mesmo, quando as irmãs marcham, né, pulam, que nem o caso de Miriam. Você acha que eu acho lindo? Miriam e Davi. Quando Davi recuperou ali a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, Davi dançou. Davi se desfez das roupas reais e começou a dançar. Foi criticado pela sua esposa. Mas ele estava preocupado? Estava nada. Davi estava regozijado dentro da presença ali de Deus. Davi, Miriam, porque tem até dança, mesmo que seja sob a inspiração do Espírito Santo, é viável, porque ali expressa alegria, vitória. Então não é errado. Agora, a pessoa querer pegar essas palavras aí, que não sabe nem o fundamento, de onde se iniciou, qual o conceito lógico e definição dessa palavra ou destas palavras, e querer agora estar nesse movimento aí, utiliza uns já estão chamando de apóstolos, outros usam um cordão arrodeado, enfim. É muita coisa que eu não consigo encontrar lógica nisso. Eu tento usar ali, pensar, estudar, analisar, meditar, parafrasear com alguns outros assuntos que está relacionado ao tema. Eu não consigo encontrar lógica nisso. Eu não consigo. Eu particularmente não consigo, sabe? Então, pronto, vamos pegar aqui a visão de Charles Spurgeon. Spurgeon uma vez falou assim: chegará um dia em que no lugar dos pastores alimentando as ovelhas haverá palhaços entretendo quem? Bodes. Spurgeon, há muitos anos atrás, já previu isso. O que ele temia é a mais pura realidade.
Se você falar assim, ó, vai ter revelação, a igreja lota. Porque o povo está mais preocupado com revelação, com esses profetas aí, com esses movimentos do reteté e tudo mais, do que oração, jejum e palavra. Então, tipo assim, são essas coisas, gente, essas heresias, essas coisas que não tem embasamento nenhum bíblico, que faz a pessoa desfalecer, faz a pessoa se esfriar, porque esses movimentos aí não fortalecem absolutamente nada. Sabe o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11? Olha o que Paulo diz. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, aí Paulo diz, logo cheguei a ser homem. E mediante a isso, o que aconteceu, Paulo? Aí Paulo diz assim: e acabei com as coisas de menino. Olha aí, Paulo diz assim: ó, quando eu era criança, eu agia como criança, eu sentia como criança, eu me expressava como criança, a minha mentalidade era de criança, era infantil, era imatura. Mas, eu acho lindo esse M-A-S, mas, de porém, entretanto, contudo, todavia. Paulo diz: agora cheguei a ser homem, e mediante a isso acabei com as coisas de menino. Então, isso fala de maturidade espiritual. Gente, não é porque você cursa uma faculdade, não é porque você está na igreja há muitos anos, não é porque você tem cargo na igreja, que você deve se achar melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Eu vou usar aqui e adentrar na visão antropológica, teologicamente falando. Antropos vem da palavra homem, logia, estudo, tratado, doutrina, conceito. É o estudo sobre o homem, a antropologia teológica, que é uma das matérias da teologia sistemática. Nela nós vemos explicitamente que não tem ninguém melhor que ninguém. Pode ter pessoas mais íntimas de Deus mediante a sua persistência em procurar Deus. Quanto mais você buscar Deus, mais cheio você será. E isso é fato. É igual, por exemplo, vamos pegar aqui na visão profissional. Quanto mais você se qualificar, mais apto você tem a adquirir bons cargos. É como nós bem sabemos, no mundo não falta emprego, falta pessoas qualificadas. Mesma coisa é no ministério, é na sua jornada, na sua peregrinação, nesse caminho que nós estamos trilhando. Não existe ninguém melhor que ninguém, independente se é uma pessoa pública como uma pessoa que está lá em Lodebar, independente. Deus honra aqueles que honram a Ele. 1 Samuel 2,30, a penúltima parte. Aos que me honram, honrarei. Deus honra. Agora, o que Deus não honrará é essa meninice de movimentos. Movimentos estes que, além de não ter embasamento bíblico, não traz nenhum tipo de edificação. Então, deixando só bem claro aqui, eu preparei até isso aqui, ó, um pequeno script. Só para esclarecer isso aqui, tá bom? Porque quando você vai expressar um conceito em palavras, ali escrevendo por escrito, você não será tão preciso ali, né, no modo de explanar um conceito seu. Você não se expressará tão bem. Então, para que não haja más interpretações, eu tenho que ser preciso em expor um certo conceito, a minha visão, tá bom? Agora, detalhe, a outra pessoa, estes que me ouvirão, né, através desse vídeo, tentará pelo menos ter uma boa compreensão. Como? Interpretando corretamente a minha fala. Se você quiser deturpar o sentido lógico de tudo aquilo que eu estou falando, você consegue. Basta simplesmente você fechar o seu coração. Se você endurecer seu coração para diante da minha fala, aí tudo que eu falo, ainda que eu capriche na retórica, oratória e eloquência, ainda que eu seja preciso e utilize aqui técnicas precisas de persuasão, ainda assim não será necessário para te convencer. Agora, como eu lhe falei, além de ter um conceito firmado mediante a leituras extensas e intensas que faço sobre essa questão que não tem embasamento bíblico e não traz nenhum tipo de edificação, essa reteté, remanto, reflete e assim por diante, ainda como se não bastasse isso, tem a questão
de que eu conheci e conheço pessoas que gostam desses movimentos que não estão bem espiritualmente, até se desviaram do caminho. Então, por isso que eu falo, tudo aquilo que não tem embasamento bíblico, que não traz edificação, que não te fortalece na rocha que é Cristo, não vai prevalecer. Se eu estiver errado, por favor, todos aqueles que estudam, que estão em comunhão com Deus, principalmente em comunhão com Deus, não é só estudo, porque tem que andar as duas coisas, graça, primeiramente, e sabedoria. A sabedoria pode ser adquirida de três maneiras: através do pedir, Tiago capítulo 1, versículo 5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos lhe dá liberalmente. Liberalmente é dar com generosidade, segundo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Então, Deus dá sabedoria àqueles que pedem a Ele, porque a sabedoria genuína, ela vem do alto, como também está lá em Tiago. A segunda maneira que se pode adquirir sabedoria é através de leituras extensas e intensas, estudando minuciosamente. E a terceira forma de você adquirir sabedoria é através da experiência durante os longos anos que você viveu. Então você pode adquirir sabedoria pedindo a Deus, pode adquirir sabedoria através de estudos extensos e intensos, e pode adquirir sabedoria através de experiência. Tá bom? Então, se eu estiver errado, pontue aí, repreendam-me e venha me instruir com autenticidade, pelo amor de Deus. Eu não sou melhor que ninguém. Eu não estou aqui para criticar. Estou aqui para criticar porque estou estudando, estou fazendo esboços, estou fazendo leituras extensas e intensas diariamente. Essa agenda minha aqui já está toda preenchida. Toda preenchida de esboço, frase, eu crio frase, então vou colocando nela e tudo mais. Não é por causa disso, gente, que eu agora tô querendo publicar tais coisas para ofender a ninguém. Até porque, segundo Paulo, lá em Efésios, Paulo diz que nós devemos combater as coisas infrutuosas das trevas. Devemos combater as coisas infrutuosas das trevas. Paulo deixa bem claro de forma bem explícita, ou seja, clara, que devemos não nos calar. Quem se cala é covarde. Lógico que depende do contexto, isso é fato. Entretanto, mediante a heresias, deturpações e meninice, aí sim devemos nos prontificar, tomar posição e repreender com sabedoria, sem ofender. Caso eu fui ofensivo na escrita, no modo de expor o meu conceito e a minha crítica sobre essa questão de reteté, remanto, refly e assim por diante, perdoe-me. Que Deus abençoe a todos, que Deus possa nos dar sempre sabedoria, graça e força, para que possamos trilhar por esse caminho com retidão rumo à cidade celestial. Deus abençoe a todos. Abraço.